Davi, o mercado de adubos este ano volta à recuperação? Excelente pergunta. Esperamos que sim. Segundo algumas importantes consultorias do mercado, elas estão estimando aí em torno de 3,5% a 4,5% de aumento ou de expansão em relação ao ano de 2015. Ou seja, é uma recuperação. É uma tendência de recuperação. Mas longe daquele recorde, você lembrava agora, de 2014, quando as vendas passaram de 32 milhões de toneladas. É verdade. Se você considerar o bimestre, de janeiro a fevereiro de 2016, nós já conseguimos superar o recorde histórico bimestral que até então era de 2014. Né? Passamos um pouquinho, mas praticamente igual, mas um pouquinho superior. Mas quando nós olhamos até o fim do ano, né, as consultorias estão estimando aí então de 3,5% a 4,5% de aumento em relação a 2015, não em relação a 2014. 2014 foi um recorde. Foi o recorde histórico. O Brasil tende a expandir ainda mais o consumo de adubos e de fertilizantes. Como você olha para o futuro? Você vê um recorde em cima de recorde? Como acontece com a produção? Então o Brasil tem tudo para continuar sendo um player extremamente relevante no mercado mundial de fertilizantes. O Brasil hoje é o quarto maior consumidor de fertilizantes e é interessante que esse quarto lugar representa apenas 6,5% do consumo global de fertilizantes. Se você pega a Índia sozinha, 17%, se você pega a China sozinha, 33%, mais os Estados Unidos, o 12%, esses três juntos consomem 62% de todo o fertilizante do mundo. Porém, a nossa taxa de crescimento, a nossa taxa de consumo é bem mais expressiva que esses países, os principais players do mercado. Que estão na frente. Que estão na frente, em virtude da nossa riqueza, né, e disponibilidade de terras, luz, água, exatamente, para a produção. Né? Então, e a nossa necessidade pela própria características dos solos brasileiros que necessitam de adubação. A perspectiva para o mercado de fertilizantes, para quem trabalha com fertilizantes, com adubos, é uma perspectiva boa no futuro? Com certeza sim. Crescimento sim. Com certeza sim, porque os fertilizantes representam um papel vital na garantia da produção e, consequentemente, da continuidade dos nossos índices de representatividade do próprio agronegócio em relação à economia. O Brasil, nos últimos 10 anos, tem o agronegócio como principal item, principal segmento da economia, né? Então, em termos de representação no PIB. Adubo vai atrás. Com certeza. Agora, nós vimos recentemente os preços em baixa lá fora. Você comentava pouco antes dessa entrevista que nós nem sempre conseguimos levar essa vantagem de uma queda nos preços internacionais, dos insumos que são utilizados para a produção de fertilizantes, para o produtor. Por que isso acontece? Então, exatamente por isso que é importante a chamada relação de trocas, né? Que é um indicador que mede aí quantas toneladas de fertilizantes você consegue adquirir na venda de uma determinada tonelada ou uma outra unidade de medida do seu produto. Em virtude exatamente pelo expressivo percentual de importação que os insumos têm aqui no Brasil, né? Muita coisa vem de fora. Então, muita coisa vem de fora. Então, quando você tem um câmbio da ordem do patamar que nós temos hoje, então gera um viés, o real enfraquecido, né? Você importando em torno de quase 80% da do que você utiliza. Exatamente, da sua... Pagando em dólar. Pagando em dólar. E na realidade você em reais, né? Porque o seu real está, você pagando em reais, né? Paga em reais você aqui. Paga em reais, então o seu real está menos fortalecido. A exportação consegue até que equilibrar um pouco, né, por Davi? outro lado, do ponto de vista do produtor, essa taxa de câmbio facilita, no sentido facilita não, mas no sentido de motiva, né? E colabora para também aumentar a receita do produtor. Então essa balança, e no caso no Brasil, como essa volatilidade ela é muito expressiva, né?
você tem às vezes 15, 20% de oscilação num pequeno período de tempo, fica muito difícil você ver que ponto essa balança está favorável, que ponto essa balança está desfavorável, tanto para o produtor, tanto para o produtor de insumo ou produtor rural, etc. Então agora, é muito difícil. a relação ainda é favorável. Agora está então favorável. A relação de trocas nesse momento é favorável ao produtor. Então é um bom momento para se antecipar as compras de adubos, né? Exatamente, os preços, por exemplo, do milho, né? Da própria cana se recuperando, etc. Só o ajuda café Só ajuda. E com os preços dos insumos com essa baixa agora. Exatamente. E mesmo considerando essa questão do câmbio, a relação de trocas ainda é favorável. Ainda é favorável. Exato. Agora, nós temos um evento neste mês de abril, lá em Ribeirão Preto, importante, e a ANDA participa. Como diretor executivo da ANDA, vocês estão olhando para a AgriShow desse ano. A AgriShow desse ano vai manter o desempenho de anos anteriores, apesar da crise? Uma outra excelente pergunta e é uma expectativa grande de poder responder que sim. Né? Nós esperamos que, se nós tivermos pelo menos o resultado do ano passado, já será um grande resultado. Né? Então, a AgriShow está indo para a sua 23ª edição. Nós tivemos uma redução dos negócios da ordem de 30% em 2015, quando comparado com 2014. E então, uma avaliação, como ninguém tem o dom de prever o futuro, a avaliação é que no mínimo o ano de 2015 seja repetido. Se isso ocorrer, nós esperamos que isso ocorra, principalmente embasados de que mais de 93% de todo o espaço já foi contratado, né? As principais representantes de todos os setores que formam o agronegócio já aderiram e estarão lá conosco. Então, a chance de sucesso, mais uma vez, é muito grande. Se você tivesse que fazer um convite para o produtor que está nos escutando agora, para que ele compareça à AgriShow, você justificaria como? Vale a pena ir à AgriShow? Por quê, Davi? Principalmente porque nos momentos mais difíceis, principalmente esses que nós estamos passando, onde a indecisão, a cautela, num ambiente político-econômico não favorável, nós temos visto essa tendência de paralisia em praticamente todos os setores, e o agronegócio continua suportando e mantendo os seus resultados. Nós vamos ter uma safra recorde de grãos. Então, esses guerreiros que são os produtores e mais o time que está lá exatamente para disponibilizar ele o que tem de mais rico, o que tem de melhor tecnologia, né? O americano chama de cutting edge, né? O que tem de o suprassumo para que ele consiga aumentar a produtividade dele, portanto o volume de produção, e consiga superar mais uma vez esse momento de dificuldade. É lá que a gente precisa estar, na minha opinião, para tentar se defender e ter uma maior maximização do valor de cada propriedade rural ou de cada empresa. É na AgriShow que ele vai encontrar alternativas. Exatamente, é lá que ele vai encontrar o conhecimento, tanto em máquinas quanto em métodos, né? Então, produtos em geral, de todas as naturezas. Então, vale a pena. Vale muito a pena, muito a pena. Bom, está feito aí o convite, Davi Roquette, diretor executivo da ANDA, da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, para que você, produtor, vá até a AgriShow. Na época de crise, mais importante que vá ainda, né? Exatamente. Procurar saídas, encontrar as novas propostas e avançar. Redução de custos, aumento de produtividade. É lá que você vai encontrar. É inegável, a AgriShow, uma feira reconhecida em todo o país, que é a de melhor em tecnologia, você encontra mesmo na AgriShow. Agradeço a participação do Davi Roquette aqui com a gente. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos à programação.